Meus irmãos, a gente está dando sequência à evolução da consciência humana. E hoje eu vou falar sobre uma coisa bem importante, que é sobre o pensamento. Que nós estamos falando nesse momento a respeito da verdade, que é uma sequência, então a gente já vem falando a respeito da verdade, e hoje vou falar do pensamento, aonde ele influencia a nos tirar da verdade. Bom, o pensamento é uma capacidade humana que até então a gente sabe que é humano, que consegue expressar aquilo que ele vê, aquilo que ele sente, aquilo que ele ouve. Enfim, ele tem a sensibilidade e pode, então, analisar as coisas, tem o juízo crítico, tem a coerência, né, da palavra. Então, o ser humano, ele começa pensando, né, desde pequenininho. É claro que é como uma janela com as cortinas fechadas. A cortina vai abrindo aos pouquinhos. Então, quando pequeno, as primeiras influências que a pessoa vai ter na sua mente são aquelas ligadas ao ambiente onde ele é criado. Então, dependendo de como é a família, dependendo do ambiente onde ele é criado, se realmente tem toda uma família ou não, ele vai recebendo as informações. E outras ele vai assimilando à medida que ele escuta, à medida que ele vê, que ele sente, ele vai assimilando e vai começando a pensar e tentando se relacionar com o mundo e com as pessoas. E então isso faz, né, com que a pessoa, primeiro, ela tem que ter informação, transforma a informação em conhecimento e aí então ela coloca em prática a sabedoria, porque assim o conhecimento leva à sabedoria quando tu coloca em prática. Por exemplo, o cara aprende como fazer uma cadeira, né? Então ele tem ali o conhecimento, aí ele vai fazer a cadeira, já é a sabedoria de poder saber fazer aquela cadeira, né? Pode ser que de repente ele pensa que sabe e não consegue, mas se ele tem o conhecimento, a informação primeiro, é assim, aí ele junta a informação, vira um conhecimento, que o conhecimento é humano. Existem as informações, por exemplo, a inteligência artificial não é conhecimento, é uma enciclopédia de informações que consegue, é uma enciclopédia inteligente que consegue organizar as informações e dar uma resposta, mas em verdade não é conhecimento, é informação. O conhecimento é humano. Então, as pessoas, elas, à medida que elas crescem, elas vão começando a interpretar o mundo de acordo com o seu filtro. A gente pode ver que muito do que a pessoa é já vem com a pessoa. Mais da metade do caráter, da personalidade já vem. É em torno de 60% que já vem. E a gente pode observar isso quando vê gêmeos univitelinos que na aparência são iguais. Eu mesmo conheci na minha faculdade 2 gêmeos, um deles eu era amigo e o outro não, porque eles eram completamente diferentes. E eles eram extremamente iguais na aparência. Eu vivi vários anos e sempre tinha dificuldade de identificar quem era quem. Mas por fora, por dentro, eles eram completamente diferentes. Foram educados iguais, eram até vestidos iguais quando pequenininhos, né? E, no entanto, saíram totalmente diferentes. Então, o processo de cada um pensar, de cada um filtrar, vai depender do seu próprio espírito, de como ele já vem para esse mundo. Então, as pessoas aprendem aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, o que funciona, o que não funciona, o que você pode, o que você não pode fazer nessa vida. Mas o ser humano vai sempre experimentando
Até que ele vê que muitas coisas que dizem que não pode, ele faz e se dá mal. E aí, quando ele se dá mal, ele percebe que não é bem assim, que ele não pode fazer tudo o que ele quer, porque tem as consequências. Então, depois o ser humano fica adulto, e aí ele vai recebendo uma infinidade de influências desse mundo, que tem uma capacidade muito grande de induzir a mente das pessoas. Se a pessoa não tiver uma postura mais definida, se ela não tiver uma sabedoria para escolher aquilo que ela quer, o que ela gosta, o que é bom para ela vai se deixar levar pela indução coletiva, do pensamento coletivo, que hoje está entrando dentro da casa de todo mundo através da mídia. Então, a pessoa, para que ela possa funcionar, primeiro ela pensa. Geralmente a pessoa pensa, eu vou fazer tal coisa, eu vou ali, tal horário, eu tenho tal compromisso, então eu funciono de acordo com aquilo que eu estou pensando. E o que acontece? O ser humano, né, dentro das suas vivências, ele vai conhecendo muitas pessoas, muita gente, e ele vai tendo uma opinião sobre cada um, uma apreciação, fulano é assim, fulano é assado, não sei o quê, ou tem um tipo de pessoa que eu gosto, um tipo de pessoa que eu não gosto, isso eu gosto, aquilo eu odeio, e assim as pessoas vão vivendo. E o que acontece? A pessoa, muitas vezes, assim, quando ela é contrariada, quando dá errado, quando ela é frustrada, ela tem dificuldade de aceitar. Principalmente ela erra, alguém dá uma cutucada, ela não quer aceitar que errou, e aí então a pessoa começa, dentro do seu pensamento, a gerar intenções contra aquela pessoa, pensamentos negativos, às vezes é com um, é com outro, ou então as pessoas têm pontos de vista diferentes, né? E a pessoa vem conversar uma coisa, o outro não gosta, aí fica chateado, já vira o rosto para aquele lá, não quer mais saber. E assim, as pessoas muitas vezes começam a alimentar dentro do pensamento ideias negativas sobre os outros, sobre as coisas, ou então sobre as dificuldades do mundo, começam a reclamar. Alguns expressam pela palavra, outros não expressam, outros expressam no seu jeito de ser, mas a pessoa fica alimentando dentro de si muitos pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos vão acabando determinando na pessoa muitas condutas, muitas ações que depois vão ter consequências negativas. Então, para que uma pessoa possa andar na luz, possa realmente estar com Deus, estar com Jesus, porque para evoluir, nós temos que estar dentro da verdade. E para estar dentro da verdade, nós precisamos ficar humildes para poder ver as coisas como elas realmente são. E a gente precisa doutrinar o nosso pensamento de acordo com a luz. Porque a luz vai nos ensinar a pensar corretamente. Então nós temos que manter a nossa mente ligada na palavra de Deus, ligado na vontade de Deus e ligados para que a gente possa realmente amar as pessoas, né? Estar vigilante para que não sejamos pegos de surpresa pelo mal que está sempre esperando um momento para poder atacar. Então nós temos que ir mudando o nosso pensamento. Quando acontece uma coisa, eu fico com raiva, eu tenho vontade de fazer algo contra a pessoa, eu tenho que pensar, não, eu não posso pensar assim, eu sou um cristão, eu tenho que compreender essa pessoa, perdoá-la ou aceitar, deixar ela seguir sua vida, mas eu não tenho que interferir em nada, nem julgar, nem condenar e nem criar uma série de coisas. E quanto aos que nos atrapalham, os que não nos compreendem, nós temos que fazer orações por eles, para que a luz ilumine e eles melhorem. Não adianta ficar remoendo aquele monte de pensamento negativo, esperando uma oportunidade para descarregar. Muitos, às vezes, chegam até a violência. Então, é tudo alimentado pelo pensamento.
Se a pessoa que quiser ser verdadeiro, quiser ser amoroso, quiser ser justo, ela tem que aprender a pensar. E a gente, para aprender a pensar verdadeiro, tem que aprender a pensar com os ensinamentos de Jesus, porque Ele é a verdade. Então, nós temos que ver tudo aquilo que a gente está pensando, se está de acordo com o que Jesus quer de nós. Assim é qualquer pessoa que quer evoluir, que quer conseguir melhorar a sua vida aqui e ter uma vida eterna no futuro. Porque se você também aprender a melhorar o teu pensamento aqui, você vai ter uma vida melhor aqui nesse mundo. Mas também terá a vida eterna. Então vale a pena, é o que nós estamos procurando, é sair dessa condenação que nos mantém aqui nesse mundo da matéria, aonde temos que enfrentar todas as coisas difíceis, como a tristeza, a morte, as doenças, o sofrimento, as perdas irreparáveis. E assim, tudo começa com o pensamento das pessoas. As guerras que nós estamos vivenciando, as diferenças entre as nações, porque uma vai ficando com raiva, com ódio da outra, os políticos, um vai ficando com raiva, com ódio do outro, às vezes dentro de casa, nas famílias, os integrantes da família vão ficando com raiva porque alimentam o pensamento que vai puxando, que vai puxando. Então, o objetivo dessa palestra, dessa informação, é que é necessário a gente vigiar o nosso pensamento. Porque de início pode parecer até um pouco difícil, mas depois ele se torna automático. Para que você pense luz, pense como a luz, não como o mundo. Para que você se posicione com a luz dentro de você, apesar de todas as induções desse mundo, de todas as seduções, dessa busca insaciável de desejos humanos, que não adianta, você não vai satisfazer tudo nunca. Porque quem vai te satisfazer é a presença de Deus, é a eternidade da luz. Então, doutrinem o pensamento e aprendam a ver qual é o alcance que você tem. Não adianta você pensar além do teu alcance, porque vai dar errado. Não gastem o tempo pensando coisas que não vão levar a lugar nenhum. Porque nós temos o pensamento real, pensamento material das coisas que a gente vê, que a gente está vivendo. E temos o nosso pensamento imaginário, que é o que a gente gostaria, que é o que a gente queria que fosse, mas cada um tem o seu. E esses 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra têm um mundo diferente na sua mente. Então, não tem como ter um mundo para cada um. O mundo é coletivo e nós temos que se adequar a essa coletividade para aprender a viver uns com os outros, se amando, se gostando e não se atrapalhando. E tudo começa no pensamento. Então, vigiem o pensamento. Procurem buscar os pensamentos verdadeiros, procurem buscar os pensamentos de amor, os pensamentos de justiça, mas não querendo ser justiceiro, querendo ser justos. E aí vocês começam a evoluir quando muda o pensamento. E ninguém chega à luz sem mudar o pensamento. Ah, mas eu sou assim, eu não mudo. Então você é uma planta cheia de raízes que não sai do lugar. Porque quem é um ser humano muda, tem que mudar. Nós nascemos de um jeito e nós temos que morrer melhor do jeito que nascemos. Então, estamos aqui para evoluir. E isso é a busca da verdade, a busca do amor e a busca da justiça, a busca da luz, porque só a luz nos dá força, nos dá capacidades para que a gente enfrente e suporte todas as pressões do mundo sem cair na sedução dele. Então, procurem espelhar a luz de vocês. Não façam cenas que os outros olhem e pensem que é horrível. Porque muitas vezes nós olhamos para alguém e pensamos que horrível, que pena ver isso.
Então, procurem na vida de vocês brilharem e não promovam cenas deprimentes, desagradáveis, violentas ou de ódio. Procurem sempre pensar com amor, o segredo é esse, com a verdade, para que assim vocês consigam realmente evoluir.